então tem que gerar. Amém? Fiquem todos de pé. As crianças, por que cidadinhas, crianças? Deixa as criancinhas. Fala com o teu vizinho assim: tem que gerar, hein? Fala assim: Deus quer fruto em você. Amém? Pastor André Coelho, faz favor. Pastor Christopher já chegou também. Vamos aplaudir esse homem de Deus aqui, irmãos. É uma honra ter o pastor André aqui. Ele já esteve aqui em outras ocasiões. Já comeu frango quiabo daquele jeito. Ele é um homem que entende isso, de uma igreja que gera. Seja bem-vindo. Que Deus te use grandemente. Aplauda o Senhor por ele, irmãos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Motivo de alegria enorme estar aqui mais uma vez. Convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia no segundo livro dos Reis de Israel. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6. Agradecer a Deus por essa rica oportunidade de poder retornar aqui já a terceira vez, né? A primeira eu vim para ouvir, a segunda eu ouvi e falei, e eu até queria ouvir o Cristo os dois períodos, mas ele me mandou vir na frente. Pastor, que bom estar aqui mais uma vez. O Senhor é uma bênção, juntamente com a sua esposa, irmã Valéria. Eu oro a Deus sempre que eu lembro dos irmãos, a maneira carinhosa de nos receber aqui. Que é um lugar acolhedor. Eu fico até meio cantor no canto ali, eu canto ali no escuro. Que Deus abençoe grandemente. Segundo Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Eu tinha imaginado outros assuntos, outras coisas, mas o ambiente aqui me orientou pelo Espírito de Deus para estar falando sobre esse assunto. Louvo a Deus pela vida do nosso companheiro que acabei de conhecer. Já senti grande alegria nos testemunhos que ali falamos. A partir do verso de número 8, quantos encontraram, diga amém. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os assírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar tropas, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma, nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falaste na sua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande o trazer. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, aos quais vieram de noite, cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com carros e com cavalos. E então o moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te
que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cercado de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Quem diz amém? Podemos assentar, queridos. O seminário que Deus colocou no coração do vosso pastor, esse momento que nós estamos terminando de passar, é algo muito interessante, é algo muito profundo e muito necessário. Gerar. Esse momento é um momento de transição em Israel, onde Deus está levando o leão dos profetas Elias, e Deus está levantando o profeta Eliseu. O profeta naquela época era tão necessário quanto nos dias de hoje. O profeta, no seu ofício, além de ver o sobrenatural, ele tinha a função de instruir, de apontar caminho, de propagar a palavra do Senhor. A função que o vosso pastor tem em conduzi-los, essa era a função do profeta. Porque tem gente com uma visão um pouco deturpada do que é ser profeta. Profeta aponta destino. Todas as vezes que Israel se perdia, era preciso que Deus levantasse um profeta que vivia no temor do Senhor e que tinha na boca a palavra do Senhor para gerar em Israel o retorno para Deus. Deus levanta o profeta Eliseu em dias conturbados, em dias difíceis, mas movido com uma graça sobrenatural. Após o episódio de Naamã, se insere no texto que nós lemos o momento em que Eliseu está com seus servos, seus liderados, e eles percebem uma necessidade no acampamento. E toda a decisão deste acampamento, toda a progressão deste acampamento, os servos do profeta procura Eliseu para tomar conselho, para tomar a direção do que fazer, e não abre mão da presença do seu líder com ele. Um conselho de Deus para você: quer ser bem sucedido? Busque o conselho do vosso líder. Quer ver as coisas avançar na sua vida? Busque conselho na vossa liderança. Quer ver com que as coisas aconteçam? Compartilhe com a vossa liderança aquilo que Deus colocou no seu coração. Aqueles que estavam com o profeta Eliseu, eles veem algo que o profeta ainda não tinha visto, mas eles comunicam com o profeta, e o profeta vê que é bom o projeto, que é bom a ideia. Nessa dinâmica de Deus de gerar, Deus não abre mão daquilo que Deus colocou na sua vida, mas é necessário que você compartilhe com aquele que preside sobre a casa, porque tudo que aqui está inserido vai acontecer e vai progredir dentro da visão daquele que Deus colocou para conduzir a casa. Eles disseram: é estreito, mas existe um lugar que nós podemos trabalhar para que a casa cresça, mas venha conosco, meu senhor. E o profeta Eliseu foi. Por que é bom ter o líder? Por que, Valéria? Na hora que o machado soltou do cabo, o líder tinha a autoridade de Deus para fazer o que era impossível no contexto da dificuldade. Você já viu que quando a gente busca conselho no pastor, ele sempre fala: irmão, vai dar certo. E a gente pensa assim: o pastor não tem ideia do que é que eu estou vivendo.
A gente procura a pastora e conta o que está acontecendo. Ela fala: filha, vamos orar porque Deus vai agir. E a gente pensa: a pastora não sabe o que é que está acontecendo. É porque existe uma graça sobrenatural sobre eles, que transcende o nosso entendimento, a nossa visão, que Deus aponta dizendo que vai trazer, que vai acontecer, que vai manifestar e que vai revelar. Por isso aqueles homens levaram o profeta. E o que é interessante é que o profeta chega no cenário que todos estão desesperados. Ele pega a madeira, joga sobre a água, e a Bíblia diz que o ferro flutua. Pastor e pastora, todas as vezes que Deus trouxer para cá, não deixe que a racionalidade venha direcionar em alguns momentos. Não estou dizendo para agir de maneira precipitada e desordenada, mas eu sei que vocês conhecem a voz do Senhor, e mesmo que diante de vocês esteja impossível e improvável, aquele que manda e libera a palavra garante que o sobrenatural acontece. Ajuda o pregador nessa manhã, levanta a sua mão para o céu e glorifica ao Senhor. Deus quer que o machado volte ao cabo. Deus quer o sobrenatural no meio dos seus. Deus quer surpreender a sua fé nesse tempo de gerar coisas para o reino de Deus. Oh, glória! Essa é a abertura do que está acontecendo com o profeta. O profeta sabe do cenário de guerra que acontece entre a Síria e Israel, e o inimigo, a Síria, prepara artimanhas contra Israel, contra o seu rei. Mas o profeta Eliseu, ele tem direção de Deus. O profeta Eliseu, ele anda numa direção diferente do que aquilo que os homens comuns andam. Ele sabe que maior é o Deus dos céus do que toda a adversidade que acontece no cenário em que ele está inserido. E a Bíblia vai contar para a gente, preste atenção, que enquanto o inimigo projetava contra o rei e contra Israel, Deus contava para os profetas, os segredos do coração do rei. Todas as vezes que o inimigo articulava para impedir o plano e o projeto de Deus, Deus contava antecipadamente para o profeta o projeto do inimigo. O que é interessante na vida do crente, e o que é de suma importância na vida de quem vai gerar, é que o inimigo pode preparar projeto contra a sua vida, pode tramar contra a sua história, mas o Deus dos céus conta segredo para os seus. O Deus dos céus revela segredo para os seus. O Deus dos céus tem compromisso com o seu povo. O Deus dos céus antecipa as artimanhas do inimigo, porque o maior interessado em fazer você gerar é o Deus que chamou você para esta causa. Então esses profetas que andam por aí, que traz discórdia, que traz contenda, e que só fala contra a liderança da casa, ele não vem enviado pelo Espírito de Deus, porque a causa que Deus colocou no coração de quem está na frente, é para que a sua vida seja abençoada, é para que vidas sejam abençoadas através da sua vida. Porque o que move o coração de um líder, do pastor, é quando ele vê a sua igreja gerando pessoas para o reino, é quando ele vê a sua igreja prosperando, crescendo, avançando, e Deus está nessas questões. Amém, queridos? O profeta adverte ao rei de Israel que o inimigo tinha projetos contra o seu povo, mas Deus desfaz o projeto do inimigo. E a Bíblia vai dizer que não é uma nem duas vezes, é várias vezes que Deus antecipa o projeto do inimigo, que Deus avisa o seu povo. E o desafio que muita gente tem é de, num culto como esse, é de, num seminário como esse, observar as coisas que Deus está falando
e trazer para si as coisas que Deus está projetando nesse ambiente profético. Porque os segredos que Deus revelava ao profeta eram segredos ocultos, que estavam no coração do inimigo. Ele se assusta e ele procura entre os dele alguém que estava contando as coisas que eram feitas. Mas o que é bonito na história, pastor Christopher, é que em meio ao exército de Israel e em meio ao exército inimigo, eles sabem que existe um homem de Deus que está junto do rei. Eu venho dizer para alguém aqui nessa manhã que até aqueles que se julgam os nossos inimigos, eles sabem o poder e a grandeza do Deus que nós servimos, e eles reconhecem quando de fato você está debaixo da graça, está debaixo da unção, e o que nós precisamos fazer? Descansar no Senhor, ouvir a voz do Senhor e ser conduzidos pela direção do Senhor. Irmãos, eu estou só para abrir caminho aqui nessa manhã para o pastor. Você vai ver o que Deus vai fazer aqui nessa manhã. O profeta é ameaçado de morte pelo inimigo, porque sempre tem um levante, né? Como a pastora disse, triste é quando acontece o levante do nosso meio. Mas quem está na visão de gerar, não tem tempo para gastar com briga em coisas que não vão adiante. O que Deus tem é muito maior do que essas coisinhas do dia a dia. O profeta então é procurado pelo rei. Ele busca saber aonde o profeta estava e ele envia um exército para matar o profeta. E o que é legal é que o profeta está tranquilão. A Bíblia diz que o moço do profeta se levanta pela manhã, e quando o moço do profeta se levanta pela manhã, ele vê o monte em que eles estavam todos cercados por carros e cavalos, que eram enviados pelo rei da Síria. E aqui existe uma curiosidade interessante. Quando o profeta Elias foi levado, a Bíblia vai contar que passaram carros e cavalos de fogo. Elias não foi para o céu em carros e cavalos. Um redemoinho de fogo levou ele aos céus. Isso era a característica marcante do seu ministério. Era o homem que orava e descia fogo do céu. Deus manifestava no ministério de Elias através de redemoinho e de fogo. Mas os carros e cavalos de fogo que passam e fazem a divisão, é o momento em que Deus marca o ministério de Eliseu. A característica do ministério de Eliseu é carros e cavalos de fogo. Preste atenção, quando o rei da Síria enviou um exército contra Eliseu, ele enviou carros e ele enviou cavalos. Quando o profeta Eliseu está no monte orando, ele vai pedir que o Senhor abra os olhos do seu servo, porque ele está vendo carros e cavalos de fogo. Não estou entendendo, eu vou te explicar. Se você tiver no seu coração de fato o temor do Senhor e o desejo de gerar, Deus vai enviar ferramentas para você se utilizar dentro daquilo que é a sua necessidade. O projeto de Deus para a vida da igreja, Deus é tão inteligente que Ele sabe a ferramenta que você vai precisar. Ele sabe o caminho que o inimigo vai vir. Então Deus vai capacitar a sua vida, enviando para você aquilo que você irá precisar. O inimigo envia carros e cavalos, e Deus envia carros e cavalos de fogo e coloca ao redor da liderança para pelejar as pelejas que o braço da carne não conseguia vencer. Pastor, essa história tem a ver o que com Gerar? Agora nós entramos. Quando o moço do profeta Eliseu se aproxima desesperado, e ele vê que o monte está cercado, ele se desespera. Aí o profeta Eliseu vai nos dar a lição de Gerar.
ele vai se dirigir com toda a paciência para o seu liderado, e ele vai orar pelo seu liderado, para que Deus gere nele a visão que ele tem. Eliseu não fica brigando com quem está do lado, dizendo: você não tem fé não? Eliseu não fica do lado dizendo: você não acredita no Deus que você serve não? Eliseu não fica julgando na cara dele que ele não consegue alcançar o nível de fé que ele tem. Eliseu vai dizer: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Eu sofri demais com isso, porque eu queria que a minha companheira visse como eu vejo, acreditasse como eu acredito, andasse como eu ando. E não tem aqueles dias que a gente acha que está contando para Deus, derrubando o outro, falando: Deus, ela não vai, ela não faz, ela não está. Aí Deus falou comigo assim: deixa que dela eu cuido, vai fazendo o que eu mando você fazer, e deixa que eu cuido dela. Irmãos, Deus mudou tudo que eu ia falar, Cristo. Eu ia falar sobre Abraão, sobre gerar, multiplicar, frutificar, ia falar do Isaac, ia falar de tanta coisa, ia começar lá no jardim. Mas quando a pastora estava cantando e Deus usando ela no que ela estava falando, Deus me trouxe isso no coração, que você precisa se esforçar para ajudar quem está do lado, porque você ajudando quem está do lado, você está gerando reino nele, e através dele o reino vai ser gerado em quem está em volta dele, e em todos os lugares que ele pisar a planta do pé, a manifestação do reino virá sobre ele. Irmãos, imagina a mente desse servo, quando ele percebe que Eliseu está orando por ele, para que os olhos dele fossem abertos. E imagina, pastora Valéria, quando os olhos desse moço foi aberto e ele conseguiu enxergar na dimensão que o profeta enxergava. O profeta está cercado por todos os lados de carros e cavalos de fogo. E ele está dizendo para o moço: filho, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Com eles está o braço da carne, mas conosco está o braço do Senhor. Se eu fosse você, levantava a sua mão, porque maior é o que está contigo, maior é o que está contigo, maior é o que está contigo, maior é o que está convosco. Oh, meu Deus. Sanova machendo tena samante de jevora famácia. Tenha paciência com quem está do seu lado. Tenha paciência com ela. Tenha paciência com ele. Porque a gente só está aqui nessa manhã porque Deus teve misericórdia, porque Deus teve muita misericórdia, e porque Deus tem tido muita misericórdia de nós que aqui estamos. Eu fiquei no campo missionário há alguns anos, pastor, e eu aprendi isso. Tinha gente lá que perdia o óculos na Bíblia. Não sei se já aconteceu com você. Ganhava oportunidade, na hora da oportunidade ele perdia o óculos que estava dentro da Bíblia. E a gente da cidade é mais acelerado, a gente da cidade é mais exigente, a gente da cidade está sempre correndo. Aí Deus pega e coloca a gente num lugar que o segredo não é correr, o segredo é ter paciência.
Eu saí de uma igreja grande, que tinha pelo menos os seus 250 congregados, e vim para uma menor. Durante o culto, pastora, vinha 4. 2 dormia. E eu falava assim, meu Deus. Aí Deus dizia, eu estou vendo o que está dentro de você. Você está achando que Deus vai te chamar para o ministério se você não tem paciência para conversar com seu filho? Você está achando que Deus vai te colocar em lugares de liderança se não tem paciência para ouvir sua esposa? Você está achando que Deus vai confiar a você coisas maiores se você não tem paciência com a vizinhança do seu lado? Ah, pastor, o senhor não sabe o que eles fazem. Não, você não está orando para que Deus abra os olhos deles, porque para que eles vejam o que você vê, é preciso que Deus gere neles o que Deus gerou em você. É preciso que Deus gere na sua casa o que Deus gerou em você. É preciso que Deus gere entre os seus o que Deus gerou em você. E a gente tem a visão que o profeta é bravo, o profeta é radical, e ele está dizendo, Senhor, abra os olhos dele. Abra os olhos dele. Abra os olhos dele. O que é bonito, pastor, é que o profeta anda tão perto, e o liderado anda tão perto do pastor, que o pastor sabe qual é o problema. O problema é que ele não está vendo o que eu estou vendo. O problema é que ele não está enxergando como eu estou enxergando. Apesar de novo, eu já vi muita coisa que você não viu, e os vossos pastores já viram coisas que você nem imagina. Porque Deus vai trabalhando conosco, nos mostrando, nos quebrando, nos confrontando, para que a gente chegue ao ponto de, Senhor, gera nele aquilo que o Senhor gerou em mim. Senhor, trabalha nele aquilo que o Senhor trabalhou em mim. Senhor, entra na casa dele como o Senhor entrou na minha casa. Senhor, faça ele acreditar no sobrenatural, como um dia o Senhor me fez acreditar. O profeta vai fazer 3 orações. A primeira oração, ele vai pedir para que o Senhor abra os olhos do moço, para que o moço veja o que ele está vendo. Na segunda oração, o profeta vai orar para que Deus cegue os inimigos. Sabia, pastor, que tudo dependia de um ponto de vista correto. Cega os inimigos, mas abra os olhos do servo. Aí o profeta vai se colocar na frente desses homens que agora estão cegos, e o profeta vai mostrar o caminho da cidade de Samaria. Vai dizer, vocês estão no lugar errado, agora vocês me seguem que eu vou levar vocês para onde vocês precisam ir. Deus te levantou para conduzir pessoas, Deus te chamou para gerar pessoas, Deus te chamou para levar pessoas ao caminho certo. Mais uma pergunta de pastor: você sabe de fato aonde você está? Porque se você não sabe aonde você está, você dificilmente vai saber aonde você deve chegar. Mas o profeta sabe onde está? O profeta sabe quem é, o profeta sabe que o seu servo não consegue enxergar como ele, e ele trabalha na necessidade do seu servo. Então ele vai fazer a segunda oração, porque além de toda a instrução que a gente tem, se você não orar, fica mais difícil das coisas acontecer. Porque preste atenção, Eliseu não ficou batendo boca com seu servo. Eliseu foi conversar com quem tinha o poder de resolver. Abra os olhos dele, Senhor, para que ele veja. Eliseu não ficou gastando tempo porque o moço não ia conseguir enxergar. Mas o profeta se coloca diante de Deus e pede: abre os olhos dele para que veja. Por isso, guarde os segredos da sua casa.
Guarde os segredos do seu cônjuge. Vai para o Senhor. Porque tem gente que expõe. O profeta vai conduzir o povo para a cidade. Aí vem a terceira oração. Ele vai orar para que agora Deus abra também os olhos dos inimigos. Será, pastora? Eu me conheço, eu acho que eu não ia fazer essa terceira oração, não. Porque tem gente que faz uma raiva na gente, não tem, gente? Tem ou não tem, gente? Só que assim como Deus levantou Nabucodonosor para tratar com Israel, às vezes Deus levanta um para aperfeiçoar a gente. Tem. Às vezes, pastora, a gente fala, os nossos irmãos não escutam, aí Deus troca a mensagem, aí Deus levanta o Nabucodonosor lá na empresa dele, endurece o coração de um faraó lá na casa dele, na empresa, na vizinhança, porque aí com a maneira mais dura de tratar, a gente para e pensa, não é que o pastor estava certo, não é que o conselho da pastora era de Deus. Gente, eu fico tão à vontade quando eu venho aqui e Deus me fala essas coisas assim, eu não tenho dificuldade de falar, depois vocês me perdoam. Mas Deus sabe tratar com a gente, irmãos. O profeta, ele tem misericórdia do seu servo. O profeta, ele tem direção para dar para aquele que nem fazia parte do seu povo. E o profeta tem misericórdia daqueles que não tinham paz com Israel. E aqui a gente vai ver a manifestação do fruto do Espírito na vida do profeta Eliseu. Domínio próprio. Ele tem misericórdia. Agora o rei de Israel, ele vai dizer, ó meu pai, paternidade. Ele reverencia a presença do profeta. Ele vai reconhecer a autoridade de Deus na vida do profeta. E ele vai dizer, meu pai, mato eles à espada. E Deus é interessante, que na boca do profeta Deus vai dizer, aqueles que você conseguir vencer com a sua força, você trata e faça como você quiser. Mas esses aí que não foi pela sua força, foi pela força de Deus, você vai dar pão e vai dar água e vai mostrar o caminho de casa. As lutas que você enfrenta, Deus enfrenta com você. Mas a maneira de Deus resolver não é a maneira que a sua racionalidade a mostra. Guerra se resolve com guerra. Mas Deus é tão Deus, e Deus é tão grande, que Deus acabou com a guerra implantando a paz. Deus acabou com a discórdia colocando paz. Deus está falando com alguém muito forte aqui nessa manhã. Cenários que você é inserido por Deus para gerar, a discórdia vai acabar quando a paz vier da sua parte. As lutas que você está inserido vão acabar quando a paz brotar do seu coração. Você está inserido no meio de pessoas que não vê como você, não conhece o Senhor como você conhece, e você é o responsável para gerar neles a visão do reino. Senhor, abra os olhos para que veja. Senhor, abra os olhos para que eles vejam como eu vejo o Senhor. O profeta sabe que ele é responsável pela implantação do reino. A implantação do reino começa em Deus. Paulo escreve dizendo que ele nos conheceu nele, nós estávamos nele. No capítulo 1 ele cria em Gênesis. No capítulo 2 ele forma, coloca no jardim. Você conhece a história do jardim. Capítulo 4, o primeiro homicídio. Capítulo 4, a primeira poligamia. Capítulo 4 de Gênesis, o primeiro Enoque, que era ímpio. No capítulo 5, o segundo Enoque, que era crente e andava com Deus.
Capítulo 6, 7, 8 e 9, a discórdia do dilúvio. Quando os filhos de Noé estão saindo da arca, capítulo 9, Deus renova a aliança, Deus manda frutificar, Deus manda gerar, Deus manda crescer. No capítulo 11, eles têm um grande projeto. Vamos construir uma cidade para nós, para que a gente não seja esparramado por aí, e para que o nosso nome seja grande na terra. O mal do século é esse. Deus está mandando ir e gerar, mas eles estão querendo ficar e trabalhar para que o seu nome seja grande. Deus está dizendo: vão e gerem, mas eles querem ficar e construir algo que levem o nome deles aos céus. E Deus está dizendo: vão e gerem. Vão e gerem. Gerem filhos. Filhos para Deus. Vão e gerem. É claro que você tem os seus sonhos e os seus projetos, mas os sonhos e os projetos de Deus para você são muito maiores do que você pode imaginar. O profeta sabe que ele é responsável por implantar o reino de Deus e manifestar o reino de Deus. Foi assim com Abraão. Deus chama Abraão, se revela a Abraão, diz que vai fazer crescer, frutificar e gerar. Quando Abraão chega na terra, Deus aparece e ele edifica um altar. E numa terra pagã, ele começa a invocar a presença de Deus. Seu filho Isaque da mesma forma, Jacó da mesma forma, José da mesma forma, Efraim da mesma forma. Está no meio de gente pagão, mas no meio de gente pagão, ele testemunha que existe um Deus nos céus que é poderoso para desfazer as obras do diabo. Eles estão trabalhando na visão, eles estão implantando o reino e eles estão gerando para o reino de Deus. Chegou no Êxodo, Moisés cresce num tempo onde o povo tinha gerado bastante, crescido bastante, e numa terra ímpia, numa terra de muito paganismo, a mãe de Moisés conseguiu gerar em Moisés o temor de quem era o Senhor. Moisés vai estudar nas faculdades do Egito. Em Atos fala que o Moisés é poderoso em palavras, mas ele sabe que só existe um Deus que é vivo e que é poderoso. É porque tem gente que vai para certos lugares e ele até esquece de onde ele é. Mas o Moisés vai crescer num ambiente ímpio, mas o reino de Deus já tinha sido gerado nele. Deus usa Moisés, Deus usa os juízes, e chega o tempo profético, aonde nós estamos. Eu acredito, pastor Cristo, que Eliseu sabe disso, que Deus é poderoso para influenciar no meio de uma geração ímpia, no meio de um povo ímpio, alguém que tenha visão de reino, e alguém que tenha visão de quem Deus é, e alguém que conheça a Deus como de fato Deus é. Deus chamou você para gerar. Deus chamou você para gerar. Deus te habilitou para você gerar. O Espírito de Deus é sobre a sua vida. O Espírito de Deus trabalha através da sua vida. E você foi chamado nessa geração para gerar, para levar o reino adiante, para pedir que o céu se manifeste e os olhos de quem não possa ver, veja como você vê o Deus que você serve. O profeta sabe que Deus se manifesta de tempo em tempo e de maneira diferente. Eu estou caminhando para o fim, mas eu preciso dizer para você, que assim como esses homens que edificaram um altar, você é responsável por edificar um altar na sua casa, e criar na sua casa um ambiente de adoração, um ambiente de temor, um ambiente de revelação e um ambiente profético. O profeta Eliseu está vivendo uma grande guerra,
está inserido numa guerra que traçava o destino da sua nação, mas ele está tranquilo pela sensibilidade e pela comunhão que ele tem com Deus. Não deixe as coisas que estão à sua volta perturbar a sua mente a tal ponto de atrapalhar o que está aqui dentro. O inimigo rodeou todo lugar que o profeta estava, mas no meio da guerra o profeta via Deus. Ele está cercado pelo exército da terra, mas no meio da guerra o profeta viu o exército de Deus. O profeta está cercado com a milícia do exército inimigo, mas ele está vendo Deus agindo em volta dele. Irmãos, a nossa nação passa dias tão difíceis, cenário de guerra, contra as nossas famílias, contra os princípios da igreja do Senhor. E o diabo tem tentado colocar na mente de muita gente que é normal se adequar e se aderir ao sistema mundano que está aí. Vocês me perdoem, mas quando eu vejo gente de igreja brigando com o pastor, se pode ou não pode fazer tatuagem, todo mundo está fazendo, tem muito mais coisa para você preocupar, meu filho. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí aonde você está. Tem muito mais coisa para você preocupar. Tem muito mais coisa para você preocupar. Tem muito mais coisa para você ocupar a sua mente. Estamos vivendo um tempo de guerra, onde as forças do bem e do mal estão medindo as suas forças. O inimigo tem tentado de várias maneiras fazer com que tudo se torne comum. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você tenha visão de coisas maiores. A liderança dessa igreja tem orado para que você veja as coisas na ótica de Deus. Levaio, é nós, é nos. Calnus davamos de aboque atai, zala avaraquia subnas. E às vezes Deus precisa usar de uma maneira diferente para dizer para você: recua nesse patamar que você está. Eu tenho a minha visão para implantar em você, porque eu estou investindo em você para você gerar na sua casa, para você gerar no meu reino, para que você venha ampliar aquilo que já está começado. Se eu fosse você, gastava tempo aí, porque nesse meio aí Deus está movendo na vida e na mente de pessoas. E Deus vai mostrar para você se você deve ou não deve fazer, se você pode ou não pode fazer. Senhor, abra os olhos para que vejam. Senhor, abra os olhos para que vejam. Senhor, revele a dimensão sobrenatural no meio dos céus. No que nos se amute fel é duícia nuia azel é calha súria eleu a saio turia maquia serve a suide. É nos anos que esse vou a saio. É Deus dizendo para você: eu toco em você, eu toco em você, eu toco em você, e eu amplio a sua visão nessa manhã.
para que você contemple a grandeza do que eu tenho projetado. O ano de gerar não termina aqui. Existe algo de Deus que desce nessa casa. Existe um ambiente de glória que se move nesse lugar. Receba o toque de Deus, receba da graça de Deus. Que os seus olhos vejam. Wastei kulivácia. Ei, Niashuia calabante a fesse, Unaki a Súria, Senuki abundivasi televaracúcia. A palavra profética de Deus para alguém agora é: eu entro na sua batalha, eu implico na sua batalha a minha estratégia, e eu resolvo do meu jeito a sua batalha. No tempo da crise, no tempo da aflição, eu tenho estratégia nova, eu trabalho diferente, e eu resolvo e estabeleço a paz. Sou que Maia. Que eu assaio de sano. Receba a cura divina agora. Receba a cura divina agora. Que nódulos venham desaparecer agora. Alabaio. Receba saúde para a tua vida agora. Alabaio. Receba cura nessa manhã, porque você vai gerar para o reino de Deus. Receba saúde. Receba saúde. Receba saúde. Receba cura para o seu corpo agora. Receba cura para o seu corpo agora. Receba cura para o seu corpo agora. Deus toca, Deus faz, Deus refaz, Deus estabelece. E nessa manhã, 10h28, Deus toca no seu corpo e Deus estabelece saúde. Deus te cura, moça. Deus te cura, moça. Você não vai precisar ter mais vergonha, porque Deus te dá saúde agora. Deus te dá saúde agora. Seja tocado pelo poder de Deus, seja tocado pela graça de Deus. Você vai gerar para o reino. Você vai gerar para o reino. Você vai gerar para o reino de Deus. Se você pode, levante a sua mão. Levante a sua mão. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Se você pode, levante a sua mão e glorifique ao Senhor.